um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do programa Tempo Esportivo. É parceria da TV Sete Lagoas com a TV Câmara Municipal. Vamos juntos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Uma quinta-feira de repercussão, né, da rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem teve de tudo, gente. Ontem aconteceu de tudo e o Atlético perdeu a sua terceira partida no campeonato. Vamos falar também da vitória do Flamengo, da repercussão, da expulsão do goleiro Rafael, de todas as questões que envolveram a quarta-feira. Se bem que a rodada ainda não acabou. O líder internacional joga hoje. Vamos falar também dos preparativos do Cruzeiro. Amanhã, estreia do técnico Ney Franco. É vencer ou vencer contra o Vitória. As últimas do Democrata Jacaré, que já está treinando, já iniciou a pré-temporada. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Tempo Esportivo, transmitido pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, e também pela TV Câmara Municipal, canal 11.2, TV aberta. Participando do Tempo Esportivo desta quinta-feira, Thiago Lourenço Maia, que, imagino eu, não esteja nada satisfeito com o que viu ontem, Thiago. Um abraço para você. Um abraço para você, Álvaro Vilaço, um abraço para o pessoal que está aí acompanhando o Tempo Esportivo. No futebol, é mais fácil construir ou destruir? Eu acredito que destruir seja mais fácil, né? E construir seja mais difícil. O Atlético ontem, com 15 minutos do primeiro tempo, teve no mínimo 5 chances dentro da área. Teve defesa importante do goleiro santista, que é bom goleiro, mas teve gol desperdiçado de forma incrível, como foi do Marrone, teve com o Savarino, teve com o Alan Franco. Então, o Atlético está abusando do direito de errar gols, e isso custa muito caro. À medida que o Atlético joga no limite, o Atlético está propício a erros, como ontem o do Mariano com o Rafael. Já aconteceu em outras oportunidades, aconteceu ontem, vai voltar a acontecer, porque o trabalho ainda não está consolidado. É um ajuste, é um entrosamento da linha de defesa que vai precisar de um tempo maior para não ter erros como esses de ontem, mas se cria e se não faz. E aí eu estou vendo muita gente procurando vilões, né? Colocando o Mariano como vilão, colocando o Rafael como vilão, e todo mundo deixando de apontar os erros ofensivos do Atlético no momento da definição. Existe a ideia, existe o conceito, mas a execução no momento de definir as jogadas do Atlético está uma coisa horrorosa. Eu estou a ponto de dizer que nenhum atacante do Atlético hoje é competente de ser titular no time atleticano. Se tivesse outros jogadores mais decisivos, o Atlético teria ganhado ontem, teria ganhado do Botafogo, teria feito mais gols contra o Curitiba, teria sofrido menos em outros jogos do que tem sofrido até aqui. Então fica esse destaque meu, ao invés de procurar muitos vilões, olhar para todos os jogadores de ataque do Atlético, que está realmente uma piada. Nós vamos falar e vamos mostrar os lances daqui a pouquinho. Você pode participar conosco, o Tempo Esportivo, às 11 da manhã e às 7 da noite na TV Sete Lagoas e na TV Câmara, o horário alternativo, programa exibido às 2 da tarde e às 7 da noite. Está aí o nosso WhatsApp, o nosso torpedo, para você participar conosco, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Eu vou chamar aquele primeiro intervalo rapidinho. Na volta, todos esses destaques para a gente abordar aqui no Tempo Esportivo. Segura aí que a gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco.
Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta, vamos juntos com a sequência do nosso tempo esportivo ao vivo para Sete Lagoas e toda a região. Estamos aqui naquele modelo virtual ainda, né, gente? Aguardando a vacina, a normalização das coisas, a vida ainda longe, né, de voltar ao normal, inclusive no futebol, inclusive dentro de campo. A gente vê ainda, né, os estádios vazios. Tem até uma ideia aí, uma proposta de que brevemente poderá ser possível a volta do torcedor, mas num número reduzido. Aí envolve tanta coisa, envolve transporte, envolve entrada, envolve saída, envolve distribuição dentro do estádio. Não sei se antes da imunização de toda a população, se isso vai ser possível. Vamos aguardar. Mas nós vamos
falar de campeonato brasileiro, porque começou a 9ª rodada, e ela começou ontem com alguns jogos importantes, alguns destaques, algumas surpresas também, mais uma vitória do Flamengo. Eu vou até chamar os gols, pedir o pessoal da produção aí, se tiver, já vamos mostrar os gols aí, e aí eu vou pedir o Thiago Maia para comentar conosco, porque a rodada, evidentemente, vai acabar hoje, mas ontem começou à tarde, né? Teve jogo 5h30 da tarde ontem, o Atlético Paranaense com o Botafogo, aquele empate 1-1 lá em Curitiba. Teve a vitória também do Fortaleza, né? O Fortaleza do Rogério Ceni estava meio com a corda no pescoço, acabou vencendo o Sport por 1-0, deu uma amenizada. E depois tivemos os jogos na parte da noite também. A gente vai mostrar todos os lances e o Thiago Maia vai nos dizer, né, Thiago, de alguma surpresa, porque o líder internacional ainda não jogou, joga hoje, tem 17 pontos. O Flamengo ganhou ontem, foi a 17. O São Paulo empatou ontem com o Bragantino 1-1, foi a 17. E o Atlético, com a derrota para o Santos, ficou com 15. Sempre bom lembrar que o Atlético tem um jogo a menos, né? O Galo tem aquele jogo atrasado que ele ainda vai fazer contra o Atlético Paranaense. Enquanto os gols não entram aí, ô Thiago Maia, o que é que dá para dizer dessa rodada e dos outros jogos, né? Alguma surpresa? Enquanto a gente vê os lances aí, começando por Atlético Paranaense e Botafogo. Manda ver, Thiagão. É um jogo muito fraco entre Atlético Paranaense e Botafogo, né? A gente está observando o Atlético Paranaense com dificuldade enorme nesse início de campeonato brasileiro, né? Após iniciar com 2 vitórias, até então já são 7 jogos sem o Atlético Paranaense vencer, né? E ontem empatou já. Tá vendo os lances aí, 1-1 na Arena da Baixada, o Botafogo fez 1-0 e o Atlético Paranaense depois empatou no segundo tempo, mas o Furacão realmente com a campanha longe, né? Campanha longe de ser a campanha ideal nesse início de campeonato. Aliás, está tendo muita pressão em cima da diretoria lá, pessoal acusando a diretoria do Furacão de ter desmanchado o time. Agora a gente vê aí o gol de pênalti do Wellington Paulista, o Fortaleza venceu por 1-0. Rapaz, Fortaleza 1, Sport Recife 0, o Sport vinha de 2 vitórias seguidas e acabou perdendo. E o Rogério Ceni dando uma aliviada na pressão. Esse jogo foi lá em Goiânia, não foi no Serra Dourada, não. Foi no Olímpico. Goiás e Curitiba, 3-3. Jogo esquisito, rapaz. Esse jogo aí, o Curitiba chegou a fazer 2-0, o Goiás virou e no finalzinho o Curitiba foi buscar o resultado. 3-3, 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela, hein? Equipes que estão sofrendo muito nesse início de campeonato. Goiás teve aquele problema, muitos atletas testaram positivo para o Covid-19, né? Era o time, inclusive, do Ney Franco, que agora é técnico do Cruzeiro. Ney Franco foi demitido, entrou o Thiago Largue, mas os problemas do Goiás parecem estar ainda longe do fim, né? Muitas dificuldades para a equipe do Goiás, e o Curitiba também não faz lá uma grande campanha, não. Curitiba que foi, inclusive, derrotado pelo Atlético no último domingo, dificuldade grande para esses times no início da competição. Ambos vieram, né, ano passado, da Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás, Curitiba, Atlético Goianiense, e a gente observa a turma toda lá na parte de baixo da tabela. Não sei se o Thiago Maia está em condições. Está em condições, Thiago, de tocar a bola daí? Eu acho que sim. Está me escutando aí? Vai lá, manda bala. Olha, e esses jogos, né, que nós estamos acompanhando do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, como dissemos, sofre muito sem a presença do torcedor, né? Goiás 3 também para a equipe do Curitiba. O Goiás que buscou empate nos minutos finais. O Goiás é a equipe que tem um número menor de jogos até aqui no Campeonato Brasileiro, né? Então, serão 2 equipes que eu vejo a tendência de brigar realmente na parte de baixo da tabela do campeonato. Sobre a vitória do Flamengo ontem no Clássico, 2-1, esse 2-1 do Flamengo reflete muito, né, o que deve ser daqui para frente o rubro-negro no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo, ele tem o melhor time, o Flamengo, ele tem o melhor elenco, e é questão de tempo para o Domenech ajustar a casa, né? É questão de tempo para fazer o Flamengo realmente se confirmar, né, como o verdadeiro favorito ao título brasileiro. E o Fluminense que vem aí nos últimos jogos, até tropeçando, empate com o Atlético Goianiense, agora perde o Clássico. O Fluminense que não consegue vencer o Clássico. Eu estou vendo muita gente pressionando o Odair Hellmann. Olha, o Odair Hellmann está fazendo o que pode, gente. O Fluminense vendeu aí o Evanilson agora. O Fluminense perde jogadores importantes, jovens a todo dia.
e uma nova remontagem deste elenco. Então, acho que está na média o Fluminense, acho que não tem nenhum exagero. É claro que perder um clássico acaba se tornando uma situação delicada, né? O São Paulo empatando, né, com o Bragantino, empate por 1-1, o Bragantino conseguiu perder os 2 pênaltis, o jogo 1-0, e aí o Bragantino deixa a oportunidade de escapar de sair fora da zona de rebaixamento. Bom, a gente está observando aí, o Atlético terminou os jogos de quarta-feira na 4ª colocação. O Galo é o 4º colocado nesse momento e tem 15 pontos, mas como eu disse, tem aquele jogo a menos contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Agora, hoje o Internacional joga e se vencer, evidentemente, vai abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar então da derrota do Atlético para o Santos na Vila Belmiro, vamos passar também a classificação atualizada e vamos falar do jogo do Cruzeiro amanhã, hein? É estreia do Ney Franco, jogo de vida ou morte para a Raposa. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né?
quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta com o Tempo Esportivo. Nosso comentarista Thiago Maia está com uma dificuldade de conexão e a gente vai tocando o problema aqui enquanto ele retorna para o circuito. Mas a gente mostrou no bloco anterior os gols, os jogos que abriram esta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vou chamar agora os lances de Santos e Atlético lá na Vila Belmiro. Interessante porque o Atlético, como disse o Thiago na abertura do programa, o Atlético começou voando, teve várias chances no início do jogo, pelo menos 5. Mas aí aos 16 minutos, com a expulsão do goleiro Rafael, tudo mudou, o Vitor entrou, ainda tomou um frango, e aí o negócio desandou. Santos 3, Atlético 1, Thiago Maia. Verdade, o Santos consegue aí um resultado importante. Nos 15 primeiros minutos de jogo, um massacre do Atlético e um número de gols excessivo perdido, né, que vem acontecendo há um bom tempo. E aí todo mundo tem culpa. Tem culpa o Savarino, que vem caindo de rendimento jogo após jogo. O Sacha tem culpa. O Marrone tem culpa de gols claros perdidos que o Atlético não consegue converter. Gols dentro da área, como este aí. O goleiro fez até uma boa defesa, mas não pode perder. Aí o lance da expulsão. O Rafael acaba cometendo a falta. Eu até acho que teria a possibilidade do zagueiro atleticano do lado direito fazer a cobertura, mas a forma como ele entrou na jogada contribuiu para a expulsão. Excesso de força. E aí, o Atlético 1 a menos, o Vitor vai para o jogo, o Marrone é sacado. E na primeira bola, né? O Vitor toma um gol, meu amigo, que não se toma, né? Um Vitor ídolo do Atlético. O Vitor, que para mim é o maior goleiro da história do Galo, é um goleiro que conquistou títulos importantes. Aquele pênalti contra o Tijuana vai ficar na memória, acho que de todos os atleticanos, mas ontem ele mostrou que não tem mais condições. Sem ritmo de jogo, sem condicionamento físico ideal, sem confiança. E quando vai trabalhar com os pés é um desastre. E aí o gol de empate do Atlético, o Sacha, que ontem até fez um bom jogo, movimentou, mais participativo, mostrou ter mais ritmo de jogo. E o Alan Franco, né, um jogador que ataca muito bem o espaço, um jogador que faz essa leitura como o São Paulo pede, ele empata o jogo para o Atlético 1-1. E aí o Atlético toma o gol logo em sequência, né, uma bola muito bem trabalhada pelo Santos, a bola no facão, cruzamento feito e o Marinho entra no segundo pau. Talvez se o Vitor tivesse um pouco melhor posicionado, ele poderia ter tentado fazer o corte, né, nessa bola cruzada, mas o Vitor ficou totalmente perdido no cruzamento, ele até sai em pé no lance, né? Nem saiu de perto da trave, e aí o gol do Santos, 2-1. E aí o primeiro tempo termina 2-1 para o Santos, e no segundo tempo nós vamos ver aí, Vilaço, o Cuca ajeitou o time com a superioridade numérica, ele conseguiu fazer o Santos marcar em linha alta, tirou a saída de bola do Galo, viu a dificuldade do Vitor, e o Atlético não conseguiu reagir. E as entradas, né, do Quino muito mal, o Marquinhos pouco fez, o Johan também pouco fez, e o Santos em vantagem conseguiu o resultado. Agora, perder para o Santos na Vila Belmiro não é nenhum desastre. Embora até a gente não tem bola de cristal, Thiago, mas eu acho que se o Rafael não tivesse sido expulso, o Atlético talvez teria até vencido esse jogo. Agora, é o seguinte, a campanha do Atlético em 8 jogos são 5 vitórias e 3 empates. Em casa, 3 jogos e 3 vitórias. Fora de casa, 3 derrotas e 2 vitórias. O time ainda não empatou no campeonato. E tem, como a gente disse, aquele jogo a menos com o Atlético Paranaense. A grande questão é a seguinte, para fazer campanha de G4, G6,
O que o Atlético está fazendo é o suficiente. O índice de aproveitamento até aqui é o suficiente, tanto que ele está em 4º lugar. Agora, se quiser ser campeão brasileiro, vai ter que melhorar esse rendimento fora de casa. Está perdendo jogos demais, né, Thiago? Jogando bem, mas está perdendo, aí não adianta. Contra o Botafogo, todo mundo se lembra, né? Foi um caminhão de gols perdidos. O Atlético finalizou contra o Botafogo 31 vezes para fazer o gol com o Igor Rabelo no último lance do jogo aos 51, né? Ontem o gol foi do Alan Franco, né? Que também não é atacante. Então, para esse rendimento melhorar e o Atlético sonhar com briga por título, que eu acho que não é ainda o ideal se pensar nisso, o Atlético tem que focar em se manter no G4, que é a vaga direta na Copa Libertadores. Precisa dos atacantes definirem as jogadas, porque não adianta nada ter a ideia, ter o conceito e a execução não funcionar. Então, o maior problema do Atlético hoje não foi ontem o Mariano ter errado aquele passe, não foi o Rafael ter sido expulso, é claro que prejudicou e comprometeu o resultado, mas em 15 minutos você tem 3, 4 chances e não marca, meu amigo. Então o problema fica claro para mim que é no sistema ofensivo. Como eu disse, construir no futebol é mais difícil que destruir. Se você consegue criar, consegue buscar alternativas e não consegue concluí-las, o time vai sofrer. E até porque o Atlético joga no risco, joga no limite. Então fica aí essa decepção de mais uma derrota do Atlético na Vila. Ô Vilaça, agora a arbitragem ontem, tudo bem, eu achei correta a expulsão. Os 2 gols confirmados, impedidos, o VAR teve intervenção e confirmou, mas uma demora absurda de 1, 2, 3 minutos para se confirmar um lance ou não. E isso pica muito o jogo, pausa muito o jogo. E ainda aproveitando o Santos, né, no segundo tempo vencendo, fazendo um caicai. Então, um jogo muito picado, um jogo muito pausado. Tem que ser mais rápido essa checagem do VAR. O Atlético volta a jogar domingo às 6 horas da tarde no Mineirão contra o Bragantino. Ô, Thiago, você tem aí a classificação atualizada e os jogos de hoje? Não, daqui a pouquinho, né? Nós vamos tentar essa classificação. Hoje são 4 jogos, né? Para de cabeça lembrar aqui, tem o Inter contra o Ceará. O Inter provavelmente vence e abre 3 pontos do vice-líder Flamengo. O jogo no Beira-Rio. É no Beira-Rio, né? No Beira-Rio, né? Tem o clássico, Corinthians e Palmeiras, o jogo que acontece na Arena Neoquímica, né? É o novo nome aí da Arena Corinthians, né? Um jogo difícil, clássico, né? E se o Palmeiras vencer, passa o Atlético. O Vasco joga contra o Atlético Goianiense em São Januário, totais condições de vencer e passar o Atlético. O Atlético Goianiense muito fraco diante de um Vasco que vem empolgado de um trabalho bom do Ramon. E o outro jogo que encerra a rodada, estou tentando me recordar aqui qual jogo é esse, viu, Vilaça? Estou sem conseguir abrir aqui a tabela de classificação, mas são 4 jogos nessa quinta-feira. É o Grêmio, né? É o Grêmio. É o Grêmio. É a estreia do Mano no Bahia, né? O Grêmio pressionado aí. E o Bahia também pressionado com a estreia do Mano. Mano contra Renato Gaúcho, né? O jogo que acontece em Pituaçu. O Bahia tentando aí também a reabilitação do campeonato. Você acha que o Bahia vai jogar fechado ou não? Vai jogar abertinho, né? Com o Mano Menezes agora. Vai ser aquele futebol bonito que o pessoal de Salvador gosta, viu? Pode ficar tranquilo, viu, gente? 1-0 agora é goleado, todo jogo pro Bahia. Mas, como disse o Thiago, né? O Internacional, se vencer esse jogo hoje, ele realmente vai abrir 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Mudando um pouquinho de assunto, Thiago, falando agora da Série B do Brasileirão, porque essa Série B, essa 9ª rodada, começou na terça-feira e ela só vai acabar no final de semana. A gente teve ontem a vitória do América, né, quebrando a invencibilidade do Paraná Clube lá em Curitiba, 1-0 para o América, gol do Rodolfo. O América subindo e tendo a mesma pontuação do Paraná, que é o líder da competição. Então o América está de volta ao G4, uma grande vitória do América, que ainda perdeu o pênalti, hein? O Ale ainda perdeu um pênalti, poderia ter sido 2-0 para o América, lá no Dorival de Brito, onde não é fácil jogar. E aí, Thiago, queria que você falasse da vitória do Coelho, desbancando o líder dentro da casa dele, e já os preparativos, porque amanhã tem um Cruzeiro e Vitória no Mineirão, estreia do Ney Franco, só que é o detalhe. Eu estava observando a tabela, Chapecoense ainda vai jogar, tem 2 jogos a menos. Cruzeiro, se ele não vence amanhã, ele pode terminar a rodada a 12 pontos do G4, Thiago Maia.
É um negócio sério, tem que ganhar. Primeiro sobre o América, né? Venceu e uma vitória muito comemorada pelo Lisca, principalmente após o término da partida, vibrou muito, porque foi uma vitória que colocou o América, né, na vice-liderança da competição, após tropeço em casa, contra um adversário muito difícil, que até então é o líder da competição, né? E um golaço do Rodolfo, né, no início do segundo tempo, chapou uma bola de perna direita para poder fazer 1-0, né? O América é um dos fortes candidatos a acesso deste campeonato brasileiro da Série B. E também a tabela, os jogos ajudou, né? Porque o Cuiabá acabou empatando, né? Tropeçou diante do Figueirense. O Figueirense soma um ponto esse que colocou o Cruzeiro de volta na zona de rebaixamento. E sobre o Cruzeiro, Vilaça, se não vencer amanhã, além de ficar essa diferença de pontos do G4, permanece no Z4. Então, precisa do resultado para sair do Z4, para diminuir a diferença de pontos para o G4. Então, não será uma tarefa fácil, não será algo comum o Cruzeiro ser derrotado amanhã para o Vitória, que vem vivendo um bom momento, inclusive uma boa vitória contra o próprio Cuiabá na última rodada do jogo no Barradão. Agora, todo mundo na expectativa, né, do que o Ney Franco pode fazer à frente do Cruzeiro, né? No mínimo, uma injeção de ânimo no vestiário, eu acho que é possível. Algumas peças também serem modificadas, né? Algumas escolhas para o jogo de amanhã. A exemplo, não tendo aí, quem sabe, o Henrique e o Ariel Cabral, talvez não tendo o Léo. Então, pode isso acontecer amanhã nesse jogo contra o Vitória. Agora, a parte tática não deu para ele ajustar absolutamente nada, vai ser na base da conversa e, quem sabe, tentar colocar um padrão Ney Franco. Isso se ele tem um padrão, né? Eu não me lembro um bom trabalho do Ney Franco, onde ele se colocou como um grande técnico no futebol brasileiro. É um treinador mediano para fraco. A gente lembra do Ney Franco quando ele foi campeão com a Ipatinga, né? Depois disso, o Ney Franco não teve aí uma grande carreira. Foi até muito promissor o seu início, mas acabou não deslanchando como treinador. Mas a mudança eu entendo que foi necessária, né? Agora, vamos ver se o Ney vai conseguir fazer o Cruzeiro ser vitorioso. O Ney ele conquistou, né, o Campeonato Brasileiro, salvo engano, de 2010, da Série B, né, com o Coritiba. Ganhou um título com o Flamengo também, uma Copa do Brasil que ele já chegou no finalzinho. Com a seleção de base, ele ganhou títulos importantes. Foi, inclusive, campeão mundial, né, sul-americano e mundial com seleção de categoria de base. Mas, realmente, nos últimos anos, a gente não tem tido, assim, muitas referências, né, de bons trabalhos do Ney Franco. Recentemente foi até demitido, né, do Goiás. Apesar que parte da imprensa goiana fala de uma injustiça, porque o Goiás teve problemas com muitos atletas com Covid, as primeiras rodadas jogou praticamente sem os titulares, mesmo assim ele foi demitido, entrou o Thiago Largue, né, seu querido amigo Thiago Largue, que também até agora não arrumou nada. Final de semana, aí se perder, já fica também na corda bamba. Mas, meu caro Thiago Maia, eu estou aqui pensando, enquanto você falava, o Cruzeiro está aí com alguns atletas apalavrados, né, para reforçar o time. Mas tem a questão da proibição da FIFA. Até resolver esse problema lá, daquela punição, evidentemente não pode inscrever outros atletas. Mesma coisa com o Santos, né, na Série A. Santos também está com vários atletas mais ou menos definidos. O próprio Zé Wellison, que foi envolvido na negociação do Atlético, né, o goleiro Everson, mas que por enquanto não pode ainda assinar contrato. O Elias passou pelo Atlético, está acertado com o Santos também, mas, enfim, não pode inscrever. E se a FIFA demorar a resolver, hein, Thiago? Estou pegando o caso de Santos e Cruzeiro, nem sei se tem outros casos aí parecidos. Com esse elenco aí, o Cruzeiro, não sei se é o suficiente. Se com esse elenco aí, o Ney Franco vai conseguir melhorar esse time do Cruzeiro. O que você acha? Ô, Vilaça, só antes de falar da situação do Cruzeiro, você falou o Zé Wellison, e o Zé Wellison que tem um contrato com o Atlético até 2023, né? São alguns contratos que a gente fica tentando entender a forma como ele foi feito e deixa o Atlético para acertar com outro grande do futebol brasileiro. Então, tem pessoas que têm mais sorte do que as outras na vida, né? E está aí o caso do Zé Wellison, que é um jogador para a Série B de Campeonato Brasileiro. Não é jogador para Santos, não é jogador para Atlético, enfim. Agora, e o Elias também, né? Fim de carreira, ainda acerta um novo contrato aí com o Santos. Agora, sobre o Cruzeiro, precisa de reforços? Precisa. É claro, para ajudar, para qualificar, até porque está chegando um novo treinador. Mas esse elenco do Cruzeiro,
ele tem que ser capaz de conseguir acesso para a Série A. Este elenco do Cruzeiro, sinceramente, ele não é pior do que o elenco do Paraná, não é pior do que o elenco do América, não é pior do que o elenco da Chapecoense. Pode até estar no mesmo nível. Eu até acho que o Cruzeiro está um nível acima de elenco. E ficar colocando a culpa no elenco, eu acho que não é o melhor caminho. As pessoas estão tentando forçar demais a barra e estão esquecendo que o Cruzeiro está na Série B, onde todas as outras equipes tiveram os mesmos problemas com a questão financeira, a questão que a renda foi comprometida para buscar reforços. É claro que o Cruzeiro tem diversos problemas aí com a FIFA, mas se você pega o elenco do Cruzeiro hoje, com Fábio, com Jean, com Cáceres, com Kaká, com o próprio Jadson, com Regis, com Marcelo Moreno, com Arthur Kaique, com Ayrton, que veio aí do Palmeiras. O Arthur Kaique seria titular em quase todas as equipes da Série B, se não fosse todas. O Marcelo Moreno também seria em várias equipes. O Fábio é o melhor goleiro disparado aí da Série B, e até com nível superior, altíssimo ainda, quando se fala de Série A. O Kaká, zagueiro aí, que jogaria em praticamente todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Jean tem um problema físico, mas é um jogador que teve aí grande fase, já foi até jogador de seleção brasileira. Então, esse elenco do Cruzeiro não é tão ruim assim. Não é pior do que os outros da Série B. Então, é forçar muito a barra para esconder problemas técnicos, aliás, problemas táticos, que é de organização, no sentido coletivo, para esconder problemas físicos, que o Cruzeiro fisicamente não está legal, tem sofrido muito no segundo tempo dos jogos, para esconder problemas extracampo, problemas financeiros, problemas onde diretor de futebol, presidente e patrocinador não falam a mesma língua, para ficar colocando a culpa que o elenco é ruim, que o elenco é péssimo. Não é Série B. O elenco para a Série B não é ruim, muito pelo contrário, é um elenco bom. Thiago Maia, vamos aguardar então amanhã, Cruzeiro e Vitória, 9h30 da noite no Mineirão. E vamos abrir espaço agora para esse finalzinho de bloco. Já falamos de Série A, de Série B, de Atlético, de Cruzeiro, de América, dos jogos de hoje que fecham a rodada da Série A. Mas vamos abrir um espaço também para um outro assunto muito importante que eu sei que você acompanha. Inclusive, você tem contato aí com o pessoal, que é o nosso Democrata Jacaré, que a gente tem falado muito aqui no programa. Hoje é dia 10 de setembro. Nós estamos a exatamente um mês da volta do módulo 2, que vai acontecer em 10 de outubro. E a gente já falou aqui, o Democrata tem a volta lá no Vale do Aço, lá no Ipatingão, contra o Ipatinga. Democrata que está em 5º lugar, pertinho do G4. Como ainda temos 5 rodadas pela frente, a expectativa é que o Democrata consiga vaga para o quadrangular final e, quem sabe, depois até o acesso para a primeira divisão estadual do ano que vem. O elenco vem se apresentando aos poucos durante a semana, né, em blocos de jogadores, e a partir de amanhã o Paulinho Guará, o treinador, já vai ter todo mundo disponível para iniciar realmente essa intertemporada. O pessoal ficou quase mais de 5 meses parado. Todo mundo fazendo teste do Covid. Até agora não temos informação de nenhum atleta que tenha testado positivo. Então, aos pouquinhos, gradualmente, o time vai voltando. Mas eu já comentei isso aqui no programa, queria te ouvir também. A Federação Mineira de Futebol fez mudanças no regulamento porque a pandemia criou assim, uma crise sem precedentes, né, na história do futebol. E com a turma do módulo 2 não é diferente. Tem time aí, Thiago, inscrevendo 30 jogadores, foi liberado. Você pode inscrever outro time todo para disputar o resto do campeonato. Não é o caso do Democrata, que manteve 80%, 90% do elenco, trouxe uma ou outra peça. Mas você vai ver times aí como o próprio Pouso Alegre, que é o líder, com várias novas contratações. Outros times aí, o Atlético, São João del Rei e outros, estão pegando, inclusive, atletas que disputaram o Campeonato Mineiro do módulo 1, que terminou no mês passado. Eu não sei se para o Democrata a tarefa vai ser mais fácil ou mais difícil do que estava sendo até a parada da pandemia. Olha, primeiro sobre as outras equipes que estão se reforçando. O Pouso Alegre, a gente sabe que tem um investimento alto, tem muito empresário colocando um jogador no Pouso Alegre, né? E a preocupação de reforçar o time está aí. À medida que você é líder, você faz um bom campeonato,
você perde atletas, mas traz outros, né? Reforça, né? Contratando um caminhão de jogadores, né? Atlético, por exemplo, é um time que São João del Rei, né? Que tem também a ajuda de alguns empresários, né? Praticamente montando um novo time. Sobre o Democrata, fazendo algumas contratações, perdeu jogadores importantes, a exemplo do seu principal jogador, né? Perdeu o Guilherminho, que foi para o futebol português. Então, precisa, sim, de reforços. Trouxe aí um zagueiro para chegar e jogar, zagueiro com histórico de acesso, de primeira divisão de Campeonato Mineiro, que é o nosso Cassiano, né? Que é muito bom zagueiro. Então, nós só vamos poder avaliar realmente quando voltar. Até porque tem a questão da parte física, né? Muitos desses atletas ficaram treinando, né, em casa, fazendo aí um treinamento com o personal, mas não é a mesma coisa de um trabalho à frente de um preparador físico voltado para o futebol, né? Você trabalha não somente a questão aeróbica, você trabalha movimentos, você trabalha tempo, espaço, tem o trabalho tático, tem o coletivo. Então, é bem diferente. Então, nós vamos ter que aguardar como vão chegar esses jogadores na parte física para o início da competição. Ritmo de jogo. Qual vai ser o ritmo de jogo desses atletas após um longo período parado? É outro detalhe, né? O Paulinho Guará vai ter que procurar amistosos, mais trabalhos coletivos para essa rapaziada pegar mais um ritmo de jogo que é necessário. Então, eu não vejo como avaliar neste momento como o Democrata vai chegar. A gente espera que chegue forte, até porque tem condições de buscar a semifinal, né? Porque tem uma situação de colocação interessante na tabela, mas não temos bola de cristal aqui para prever muita coisa, até porque são jogadores desconhecidos, né? A gente conhece aí o Cassiano, tem muito jogador chegando vamos dizer assim, jogou fora do Brasil, teve categoria de base, já teve na seleção brasileira, já disputou Campeonato Paulista, Campeonato Pernambucano, enfim. Mas ninguém conhece, né? Ninguém viu ainda esses atletas jogando, se tem realmente qualidade técnica. É verdade, o Democrata está a 1 ponto do G4, né? Está lá o Guarani de Divinópolis, está lá o Pouso Alegre, está lá o Atlético, o Democrata de Valadares também vinha fazendo uma boa competição. O próprio Atlético ali é um time que falam que vai se reforçar ainda mais. Não sei como é que o Ipatinga retoma agora. O Ipatinga estava mal, né? Vai ser o primeiro adversário do Democrata. Enfim, o CAP de Uberlândia, que teve para desistir, depois voltou. O Tupi, a informação que chega de Juiz de Fora é que o Tupi vai usar somente atletas de categoria de base e atletas do futebol amador lá de Juiz de Fora. Não tem condição financeira de contratar. A gente que imaginava o Tupi como forte candidato ao acesso. Enfim, como disse o Thiago Maia, nós vamos ter que aguardar aí essa volta. É um outro campeonato, né, gente? Acho que pouquíssimas equipes mantiveram o elenco, ou grande parte do elenco, como Democrata. A maioria dispensou todo mundo e está contratando de novo. Então, temos que aguardar esses jogos aí. Ô, meu caro Thiago Maia, eu vou finalizar esse bloco. Vamos desfazer aqui a conexão. TV Sete Lagoas, TV Câmara. Telespectadores da TV Câmara agora vão seguir com a programação normal da emissora. Pela TV Câmara, a gente volta amanhã. Atenção para os horários, hein? 2 da tarde e às 7 da noite. Para você da TV Sete Lagoas, segura aí que depois do intervalo a gente volta com os destaques finais. E vou pedir o Thiago Maia para dar aquela pincelada no futebol europeu, né? Porque o dia que o homem vem, nós temos que aproveitar. Vamos começar os campeonatos nacionais, aqueles campeonatos horríveis. E só o Thiago Maia agora. Ah, meu Deus. Segura aí que a gente volta já. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou o Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa.
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. De volta com a reta final do programa Tempo Esportivo. Vou dar 2 recados aqui, depois o Thiago Maia vai falar aqui do futebol europeu para a gente fechar o programa. Vamos falar do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É uma tranquilidade. Tá chegando o final de semana. Litrinho na promoção de novo. Skol puro malte, Boêmia, Brahma duplo malte. É tanta bebida que a gente não sabe nem para que lado que a gente atira. R$ 1,99. E ó, produtos de cesta básica, teve esse aumento do arroz aí, que o país inteiro tá falando, mas no Santo Antônio tem o melhor preço, viu? Você compra e paga em até 3 vezes dos cartões de crédito sem juros, e em até 35 dias no cheque pré-datado. Lembrando que a cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de mais de R$100 mil em prêmios. Em janeiro tem sorteio, viu, gente? 2 carros, 0 quilômetro, 10 vales compras de R$3 mil cada um. É muita promoção para você no Supermercado Santo Antônio. E eu tenho aqui ofertas que chegaram neste momento do Sacolão Center. Você sabe, 2 lojas para melhor servir em Sete Lagoas. Atenção, hein? Segura aí para você não cair, ó. Abacaxi, 3 por R$10. Pode levar a coroa, inclusive. O abacaxi tem a coroa, né? 3 abacaxis por R$10.
Banana prata, batata extra e mamão, R$ 2,48 o quilo. Brócolis ninja e cebola, R$ 2,79. Oh, fala a sonoplastia do ninja aqui. Eu vou falar de novo, você não pode aparecer, é só a sonoplastia. Atenção para a sequência das ofertas do Sacolão Center. Brócolis ninja, R$ 2,79. E temos aqui também, olha só, Thiago Maia, botando o óculos aqui, mandioca, beterraba e melancia, apenas R$ 1,79 o quilo. Ninguém vende mais barato. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Vamos agora com os destaques finais. Futebol europeu, Thiago Maia. Beleza, Vilaça. Antes do futebol europeu aqui, só mais um detalhe, que parte da imprensa, né, no futebol brasileiro, e principalmente torcedores, tem mania de procurar vilões após uma derrota, né? Como foi ontem o jogo do Atlético. E aí, eu lembrando aqui, quando a gente fala de seleção brasileira, né? Em 2006, colocaram o Roberto Carlos como vilão, né? Diante a França, com o gol do Henry, no qual a seleção brasileira tinha um timaço, mas não tinha um jogo coletivo, né? Tinha Ronaldo, tinha Kaká, tinha Adriano, tinha Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano e companhia, né? Mas não tinha um jogo coletivo eficiente. Em 2010, todo mundo colocou a culpa no Felipe Melo, né? Ele acabou se tornando aí o vilão. Até achei forçado essa história do Felipe Melo ser vilão e a dificuldade de entender que, naquela oportunidade, a seleção holandesa também tinha um bom time, né? Tinha um time com Robert, com Sneijder, com Van Persie, jogadores que estavam em alto nível. Em 2014... o vilão foi o Davi Luiz, né? Naquele 7-1, com a seleção brasileira, foi a pior seleção que eu já vi em todas as Copas, né? E um trabalho péssimo do Filipão naquela oportunidade, inclusive na convocação, nas escolhas, na escalação contra a própria Alemanha. E em 2018, o vilão foi o Gabriel Jesus, né? E todo mundo esqueceu das escolhas do Tite, né? De se abraçar com o Paulinho, com o Renato Augusto, deixando jogadores importantes de fora da convocação, e tem enfrentado a Bélgica, que também tinha um grande time. Então, essa mania de procurar vilões, de acusar este ou aquele ser o culpado, eu acho que o contexto do futebol não está muito por aí, não. E sobre o futebol europeu, a Premier League volta agora, já neste final de semana, né, com alguns jogos adiados. O Manchester United e o Manchester City não estreiam nesse início de Premier League, né? Mas tem o Chelsea, que joga na segunda, com seus principais reforços. Tem o Liverpool, que enfrenta o Leeds, o atual campeão. Tem o Everton, né, que o James Rodrigues e o brasileiro Alain acertaram uma transação para lá. Então é uma Premier League que promete muito. E tem bola rolando já pelo campeonato francês. O Paris Saint-Germain entra em campo amanhã, na sexta-feira, sem seus principais jogadores, né? Sem Neymar, sem Mbappé, sem Di Maria, sem Icardi, sem Verratti, sem uma turma grande para o jogo de estreia amanhã do Paris Saint-Germain, o campeonato francês, que já tem 2 rodadas, né? A Bundesliga volta no final de semana do dia 19, o campeonato italiano também, se eu não estiver errado, volta no final de semana do dia 19. E o futebol europeu já com tendência de público, né? Já no início do próximo mês. Obrigado, Thiago Maia. Você vai viajar, juízo, use a máscara, evite contato físico e até semana que vem. Valeu, abraço, até semana que vem. Camarada viaja todo dia na pandemia. É um calendário turístico que não para, rapaz. Incrível. Obrigado pelo carinho da audiência, gente. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã tem o Nelson Rafael, tem a loteca. É a loteca mais difícil da história, essa de amanhã. Um abraço a todos e até lá.